Oi pessoal do Clique no Tempo, eu sou a Débora Almeida, jornalista e fotógrafa lá do Boletim do Paddock, e eu vim a convite do Lucas Neves para poder falar um pouquinho sobre fotografia. Bom, eu trabalho atualmente com fotografia automobilística, mas lá no meu começo eu gostava muito de fazer fotos literárias. Eu tinha um blog e um Instagram literário, então vocês aqui podem perceber pela minha estante que eu gosto bastante de livros. E quando eu ia produzir fotos para poder trazer as minhas resenhas, eu sempre pensava nos elementos desse livro para poder trazer para a composição da minha foto. Então é muito importante você estar atento durante o livro, coisas que você pode trazer para essa fotografia. E como é o primeiro contato das pessoas com o que você está querendo trazer ali, muitas vezes essas pessoas elas estão lá no Instagram, você precisa justamente fazer com que a pessoa fique envolvida já com a história, com essa foto. Então é muito importante trabalhar esses elementos e trabalhar com as cores, porque é isso que vai fazer com que as pessoas se interessem pelo que você está querendo apresentar, o seu material. Acho que tudo isso é muito válido dentro da fotografia, porque a gente é uma questão de você trabalhar com elementos de composição, com cores. Isso vale para o automobilismo ou para qualquer outra área da fotografia, mas na parte de literatura ela é muito importante. Tem algumas coisas que a gente tenta evitar, né, nesse momento, que quando a gente vai fazer a edição, não é muito legal você mudar as cores do livro. Você pode sim realçar, mas você não pode trocar elas, porque você acaba, né, destoando, já que as editoras têm um trabalho gráfico, então é importante manter ele. Também é interessante quando a gente tem, por exemplo, uma história sombria, trazer elementos que também podem compor essa história, como uma vela ou algo mais escuro, colocar um fundo mais escuro. Também tem umas coisas que as pessoas fazem que é deixar a parte escura da sua foto, né, trabalhar o preto e o branco e deixar a capa do livro colorida da forma que ela é. E isso é bem legal, como as histórias elas têm diferentes elementos, têm diferentes gêneros dentro da literatura. É legal poder trabalhar isso. E eu até falo que às vezes esses Instagrams literários, as pessoas parecem um pouco descompromissadas com o que elas fazem, porque elas utilizam muito do cantinho literário que elas têm em casa ou de alguma paisagem, mas isso é só o que parece, porque na verdade você trabalhou muito para poder produzir a melhor foto possível. Você pensa nos elementos, na forma de recortar a imagem, porque no Instagram você geralmente trabalha com ela no formato quadrado, mas ainda assim para um Facebook ou até mesmo para o seu blog, a foto pode ser maior, então você também tem que trabalhar todas essas áreas da foto. Tem que focar muito justamente em trazer o elemento que é o livro, mas ainda assim você dá um gostinho para a pessoa que está vendo ali o que é cada elemento que você colocou. E é necessário ter muita criatividade quando você vai fazer isso, porque não envolve só você buscar comprar coisas para poder compor a sua foto. Tem muito do que você já tem em casa, que pode ser action figure, pode ser carrinhos que você tem, pode ser bonecas, pode ser roupinhas, pode até ser elementos do seu guarda-roupa que você pode trazer para a história, maquiagem. Então é muito legal porque você acaba olhando para as coisas que você já tem em casa e utilizando aquilo. Usar aquelas flores que você tem, usar o teu próprio jardim, são coisas que a gente utiliza muito nesse tipo de fotografia. E, bom, é isso. Essas são as minhas dicas para vocês. Pensem nesse tipo de fotografia como uma coisa bem legal para quem está aprendendo a fotografar, porque você pensa nesses elementos e isso você vai usar na fotografia sempre. Composição, o ângulo e as cores. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes e até a próxima.